Qual risco vocês conseguem visualizar nesta máquina aqui? Como trabalhar com a NR12? Quais são as etapas que o engenheiro mecânico pode trabalhar? Qual é a primeira etapa para trabalhar com a norma NR12? Apreciação de risco. A apreciação de risco ela é uma etapa fundamental, obrigatória. Se você abrir aqui a NR12, está lá no começo. Na aplicação desta NR e de seus anexos, devem-se considerar as características das máquinas e equipamentos, do processo, a apreciação de risco e o estado da técnica. É obrigatório. Não tem como você pular essa etapa. A apreciação de risco, ela basicamente vai quantificar e qualificar o risco de uma máquina. Então ela vai quantificar, que é pelo método HRN, e ela vai qualificar o risco de uma máquina. Então você vai olhar para uma máquina ou para um equipamento e você vai ter que julgar, com base nos conceitos da norma, qual o risco que tem. Então, por exemplo, qual risco vocês conseguem visualizar nesta máquina aqui? Esmagamento é um risco. É o principal risco aqui, na verdade. Porque isso aqui é um elevador e esse elevador, ele sobe, ele desce e pode esmagar o trabalhador. Um outro risco, sim, pode ser o tombamento do carrinho quando estiver elevado. Botão de emergência também é um outro risco. Tá? Então, o que vocês estão fazendo? Vocês estão qualificando o risco. Agora, para mensurar qual é o grau de risco, se é um risco baixo, um risco alto, um risco extremo, aí é quantificar. A gente usa o método HRN, que é um dos métodos para você fazer isso aí. Dentro dessa metodologia, vou mostrar como que você faz para quantificar. Você tem essa tabela aqui, por exemplo, e aqui você vai ver qual que é a probabilidade de ocorrência. Muito provável. Qual a frequência de exposição? De quem? Dos trabalhadores. Constantemente. Qual é o possível grau de dano? Perda de um membro, aqui é de uma outra máquina, né? Mas é perda de um membro ou olho, enfermidade grave. Número de pessoas expostas, 2. Para cada item desse, você tem um número correspondente. HRN, o valor total, HRN, é igual a LO vezes FE vezes DPH vezes NP. Isso tudo é igual a esse valor aqui. Então, eu estou fazendo o quê? Estou quantificando. Eu vou chegar no valor de 300 e com base nesse valor de 300 eu vou avaliar qual é o intervalo que está a 300. Está entre 101 e 500. Então, um risco muito alto. Né? Alan, por que eu uso isso? Eu uso isso para, com base nos riscos, criar para o cliente o grau de prioridade de adequação. No final de tudo, você vai colocar lá no seu documento, cronograma de adequação conforme o grau de risco e prioridade. Então, a máquina tal, a tag dela, risco muito alto e o grau de prioridade para cada uma. Quando o cliente ele olha para esse documento, ele consegue ter clareza do plano de ação que vai ser feita a execução. Então, você, engenheiro mecânico, pode trabalhar só com essa área, só com a parte de apreciação de risco. O que você precisa para trabalhar com isso aqui? Um computador, uma internet e o seu deslocamento para ir até a empresa. Só. Não tem custo nenhum a mais. Alan, quanto cobrar? É bem relativo e depende de cada situação. Pode ficar entre 400 a 2.500 por máquina. Agora imagina só, você entra numa indústria que tem 10 máquinas e você faz uma adequação ali por máquina. No seu orçamento você chega a R$670. Isso aqui vai te dar o quê? R$6.700. Depois que você tem um modelo da apreciação de risco, é muito fácil você fazer a apreciação de risco. É mais depois a habilidade que você vai desenvolvendo em achar o item na norma, em colocar o item e olhar para aquilo, já saber porque você já fez um serviço parecido. Mas é super possível todo mundo começar a trabalhar com a NR12, oferecendo esse primeiro tipo de serviço aqui com apreciação de risco. Etapa 2, redução do risco. O que envolve projeto mecânico, projeto elétrico e fabricação das proteções / instalação das proteções. Uma vez que você sabe os riscos envolvidos naquela máquina e cada parte da máquina onde está o risco, qual que é a próxima etapa? Fazer o projeto mecânico. Isso aqui é engenheiro mecânico.
Isso aqui é engenheiro eletricista. Cada um com as suas atribuições. Alan, e se eu trabalho como autônomo, como que eu vou conseguir um engenheiro eletricista para fazer esse serviço? Aí você vai ter que ter uma rede de contato. É a grande vantagem de você fazer parte ou do Anticrise ou da nossa pós-graduação de engenharia mecânica para autônomo, que é o maior grupo de engenheiros mecânicos autônomos do Brasil hoje. Então aqui, ó, só para contextualizar, normas NR12, NBR 12100, para começar, você pode seguir com essa. Depois você tem outras NBR específicas. Projetos mecânicos. O que você precisa saber aqui? Software de engenharia, então, por exemplo, SolidWorks. Você precisa de ferramentas para tirar medidas em loco. Na grande maioria das vezes, uma trena já resolve o seu problema, a não ser que você tenha que fazer um projeto especial, desenvolver um sistema especial, tem que ter medidas mais precisas, mas geralmente uma proteção perimetral, né, uma proteção em chapa que seja maior, a trena já resolve o seu problema. Alan, eu sou engenheiro mecânico, mas eu não tenho expertise em software de engenharia. Você vai fazer o quê? Terceirizar. Novamente, é o mesmo caso daqui, do projeto elétrico. Se você não tem software, se você não tem expertise em software de engenharia, e aqui você precisa ter experiência para fazer um projeto, concorda? Tem que dominar as ferramentas do software. Se você não tem isso, aí eu recomendo você terceirizar. Um exemplo do projeto mecânico. Isso aqui é uma prensa, tá? E essa prensa está passando por um processo de adequação. Então aqui você tem toda a parte de projeto. O que a gente faz no projeto? Essa proteção amarela, a fixação dessa barreira de luz, a fixação desse cilindro pneumático e a base da prensa. Uma outra parte de projeto, esse aqui seria o esmeril adequado. Então aqui você consegue ver a parte de projeto elétrico, que foi terceirizada. O diagrama do painel foi um engenheiro eletricista que fez. E o projeto mecânico, aí a gente que fez. Então você tem o pedal de acionamento, tem a botoeira de emergência, você tem o sistema que vai proporcionar uma proteção translúcida. Então aqui tem uma proteção translúcida. Aqui tem um outro sensor, quando ele abrir a tampa, levantar a tampa do esmeril, a proteção, ele não funciona, só funciona se ela estiver para baixo e com o pedal apertado. Toda essa parte amarela que você está vendo, aí entra você, engenheiro mecânico, fazendo o projeto, ok? Beleza. E a fabricação e a instalação, Alan? O que eu faço hoje? Eu tenho parceiro para fazer. Aí aqui, dependendo do caso, pode ser uma serralheria, pode ser um serralheiro. Dependendo do caso, pode ser uma metalmecânica que faz fabricações com perfis metálicos, etc. Se envolver automações, entre outras coisas, aí você vai ter que procurar uma empresa mais especializada. Mas, normalmente, a gente tem usado muito parceiros aí que sejam mais mão de obra na parte de solda, caldeiraria, no geral. Tá? Funciona muito bem. Por quê? Ele já vai ter o projeto, que é o projeto técnico e o projeto para fabricação. Ele já vai conseguir seguir todas as diretrizes. Um ponto importante, você pergunta para eles se eles podem instalar. Olha, eu preciso da fabricação e instalação. Você consegue fornecer esse serviço? Qual que é o seu orçamento? Vou te passar aqui o DWG, ou eu vou te passar aqui o detalhamento em PDF para você fazer a cotação para mim. Etapa 3, elaboração ou atualização do manual de utilização da máquina. O que é isso aqui? Dentro da NR12, você tem a obrigatoriedade. Então, se eu colocar aqui 12.13, você tem tudo sobre os manuais. As máquinas e equipamentos devem possuir manual de instruções fornecido pelo fabricante ou importador com informações relativas à segurança em todas as fases de utilização. O que deve ter no manual? Ser escrito na língua portuguesa, com caracteres de tipo e tamanho que possibilitem melhor legibilidade, ser objetivo e claro, e aqui tem todos os itens. Então, razão social, tipo, modelo e capacidade, número de série e etc. Você tem todas as informações que você precisa para colocar no seu manual. Inclusive lá dentro de crise, dentro do curso de NR12 que tem dentro da nossa pós e dentro da anticrise, lá tem um modelo de manual que a gente usa. A gente abre a norma referente a manual e vai passando por ela. É muito importante você ficar atento a essa etapa. A outra etapa é o treinamento de NR12. Pensa comigo, uma vez que a máquina passou por alterações, mudou a característica original dela, aquele colaborador, ele precisa passar pelo treinamento novamente, dos requisitos de segurança e da nova forma de operar. Concorda comigo? Então, o treinamento ele é importantíssimo. Aqui dentro da NR12, você vai achar o que precisa de treinamento na parte de capacitação, que é o item 12.16. Então aqui, a capacitação deve ocorrer antes,
até o escopo aqui. O curso de capacitação deve ser específico para o tipo de máquina que o operador irá exercer suas funções e atender os seguintes conteúdos programáticos. Então está aqui o conteúdo do que você precisa. Histórico de regulamentação, descrição e funcionamento, risco na operação, principais áreas de perigo, medidas e dispositivos de segurança para evitar acidente, proteções. Então pronto. Ele está aqui, ó, o instrutor do curso de capacitação para operadores de injetora deve ter no mínimo, aí aqui é específico para injetoras. Então aqui está todo o escopo que você precisa para dar um treinamento de NR12 para uma empresa. E importante você ficar atento, ele tem que ser específico para o tipo de máquina. Então não é geral, não. Essa máquina aborda todos os conceitos sobre ela. A outra máquina, todos os conceitos sobre ela. Tá? E por fim, laudo de certificação NR12 ou laudo final NR12. A empresa ela pode te contratar só para fazer o seguinte: ô Wagner, eu preciso de um laudo para certificar que essa máquina atende a NR12. Então tá, laudo de certificação NR12 para a máquina tal. Eu quero que você faça um laudo, porque foi feita uma apreciação de risco, e depois dessa apreciação de risco passou as adequações e a gente não atualizou a apreciação de risco. Eu queria que atualizasse para ver se reduziu o risco após essas alterações. Então, é uma atualização da apreciação de risco. Então, depende muito da situação. O mais importante é que você, engenheiro mecânico, você pode trabalhar em todas essas etapas que eu mencionei aqui. Todas elas são altamente lucrativas e tem muita demanda no mercado. Agora, o profissional tem que saber buscar essa demanda no mercado.